Boa tarde, meus irmãos em todo o Brasil, também os meus irmãos que estiverem me assistindo também no outro país, né? Uma ótima tarde para vocês e Deus abençoe a vida de cada um de vocês, Deus que pague vocês pelo apoio que vocês dão ao meu trabalho, tá bom? Deus que ilumine a vida de cada um de vocês. Meus irmãos, eu queria pedir um joinha, né? Para dar força aí, né? Para que o YouTube divulgue, né? Para mais pessoas. Queria pedir também para aquele irmão que ainda não é inscrito no meu canal. Ô meu irmão, isso é muito importante para mim. Se você gosta do meu trabalho, dá essa força para mim aí, tá bom? Eu queria também pedir para aquele irmão que... Aquele irmão que é testemunha de Jeová, que estiver desanimado lá na seita, né? Porque lá a pessoa está cheia de dúvida e não pode fazer uma pergunta. Se perguntar, os anciãos já ficam ali meio com o pé atrás com a pessoa. Fala, ó, aquele ali está começando a duvidar do escravo. Ó, e lá não pode duvidar do escravo, né? Então veja, se você tem umas perguntas para fazer aí para os anciãos, está meio sem coragem de fazer, porque não pode, né? Pergunta para mim. Pergunta para mim aqui, eu respondo aqui a pergunta que você fizer, qualquer pergunta que você fizer aqui, eu respondo para você, tá bom? E eu queria também dizer para aquele irmão que já foi testemunha de Jeová, já passou por lá, né? Há muitos anos, já não está nem aí para testemunha de Jeová mais, mas gosta de Jesus, né? Gosta da palavra de Deus, quer bater um papinho sobre Jesus, sobre a palavra de Deus, fala comigo também aqui. Vai ser um prazer para mim falar com você, tá bom? E eu queria dizer para aquele irmão que passou por uma seita, né? Seja ela qual for, teve uma experiência terrível e quer usar essa experiência para ajudar outros, para evitar que outros caiam na enrascada que ele caiu, né? E que eu também caí, e que você caiu. Vamos trabalhar junto aqui. Faça um áudio aí, se você não tem, se você é um pouco tímido para falar sobre o assunto aí, você não leva jeito para fazer um vídeo, você é um pouco tímido, faça um áudio aí e manda para mim que eu faço um vídeo aqui contando a sua história, tá bom? Não precisa eu dizer seu nome, a cidade que você mora, nada disso, tá bom? Meu telefone é 99151 5617, o DDD é o 037 das Minas Gerais, uai, sou, que tremão danado. Meus irmãos, as testemunhas de Jeová afirmam serem uma religião cristã. Eles dizem que são as testemunhas cristãs de Jeová. Mas veja, meus irmãos, eu vou mostrar para vocês aqui que os modus operantes das testemunhas de Jeová, e da organização das testemunhas de Jeová, não tem nada a ver com Cristo, não. Muito diferente dos ensinamentos de Cristo. Veja, muitos anos antes de Jesus nascer, o profeta Isaías profetizou a personalidade de Cristo. E vamos ver se a personalidade das testemunhas de Jeová são parecidas com a personalidade de Cristo. Veja que ali em Isaías, no capítulo 53, versículo 7, Isaías disse assim, a respeito de Cristo. Olha aí. Ó, ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os tosqueadores, não abriu a boca. Então veja, o profeta Isaías profetizou aqui uma personalidade mansa de Jesus, uma pessoa mansa, uma pessoa calma, uma pessoa tranquila, né? Agora, será que as testemunhas de Jeová também são assim? Bom, é bem diferente das testemunhas de Jeová. Porque as testemunhas de Jeová, eles são muito bons quando eles estão criticando os outros. Mas quando é eles que recebem a crítica, eles sempre revidam com agressões. E agressões pesadas. Não são agressõezinhas, não. São agressões pesadas. Agora veja, meus irmãos. Teve até um senhor que fez um comentário no meu canal aqui. Ele me fez até... Bom,
eu entendo que pelo que ele falou para mim ali, eu entendo como sendo uma ameaça. Porque ele falou para mim que os meus dias estão contados. Agora, eu gostaria de perguntar para as testemunhas de Jeová. Se vocês são cristãos, vocês são imitadores de Cristo, Jesus Cristo ameaçou alguém? Me mostra um texto onde diz que Jesus Cristo ameaçou alguém. Bom, eu vou mostrar aqui que Jesus foi bem o contrário do que são as testemunhas de Jeová. No Evangelho de João, no capítulo 18, versículo 36, veja o que Jesus disse a Pilatos quando ele estava sendo interrogado por Pilatos. Veja, Jesus disse assim, olha, meu reino não é desse mundo. Se meu reino fosse desse mundo, meus ministros empenhariam por mim para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Então Jesus mostrou aqui para Pilatos que se o reino dele fosse desse mundo, ele poderia, convocar os ministros deles, e os ministros dele empenhariam ali, lutariam para defender ele, para evitar que ele fosse entregue ali aos judeus. E, no entanto, Jesus não fez isso. Então, mostra aqui que Jesus era diferente das testemunhas de Jeová. Vimos aqui que as palavras de Jesus, aliás, as palavras de Isaías a respeito de Jesus, faz muito sentido. Jesus sempre demonstrou mansidão e incentivou os seus seguidores a fazerem o mesmo. Jesus não pregou ódio, não pregou a guerra, não pregou desprezo a ninguém, não pregou desprezo e não pregou a destruição de família. Bom, Jesus disse o que as testemunhas de Jeová usam como desculpa para destruir a família dos outros. Jesus disse que ele causaria divisão na família. Isso aí não é destruir família. Divisão, veja meus irmãos, divisão de família com o ódio que as testemunhas de Jeová praticam é algo bem diferente. Veja, em uma família pode ter pessoas que creem em Jesus e pessoas que não creem em Jesus, dentro da mesma família, Mas isso não é pretexto para ninguém odiar uns aos outros. Bom, é só cada um respeitar. Bom, aquele que crê em Jesus respeita os que não creem. E os que não creem respeitam aquele que crê. Veja, dentro de uma família pode ter uma divisão em sentido religioso e, no entanto, haver união em outros sentidos. Veja, cada membro da família pode respeitar a fé um do outro. Por exemplo, eu vou citar aqui, na minha casa. Na minha casa, eu sou evangélico, a minha esposa é católica. Eu respeito a religião dela, ela respeita a minha religião. Quando eu vou fazer uma pregação na minha igreja, eu pergunto para ela, olha, eu vou fazer uma pregação hoje. Você gostaria de assistir a pregação? Bom, se ela tiver a fim de ir, ela fala, não, eu vou. Se ela não tiver a fim, ela fala, não, hoje eu não estou disposto, não vou. Pronto, eu respeito a opinião dela. O dia que tem uma missa especial lá na igreja católica, de um parente falecido, ou um casamento, ela fala comigo, olha, hoje vai ter a missa de um parente nosso que faleceu. Você quer ir comigo na missa? Eu falo, vou tranquilo. O dia que tem um casamento de um familiar meu ou dela, ela fala, a gente vamos no casamento do fulano? Vamos. Então a gente, apesar de eu ter uma religião, ela ter outra, a gente se entende muito bem, graças a Deus. Agora veja, na organização das testemunhas de Jeová, os membros de famílias são incentivados a odiar uns aos outros caso eles deixem a organização. Lá a pessoa não tem direito de sair da organização e conviver com a família numa boa.
Se um familiar saiu, aqueles que continuam, por ordem da direção das testemunhas de Jeová, são obrigados a odiarem aquele que saiu. Veja, agora eu posso garantir para vocês que Jesus não incentivou o ódio em hipótese alguma. De maneira nenhuma, Jesus não incentivou o ódio. Eu vou considerar com vocês aqui uma passagem bíblica do Sermão do Monte, onde Jesus fez aquele famoso Sermão do Monte, e Jesus falou coisas importantes naquele Sermão do Monte. E eu vou citar para vocês aqui, eu vou ler com vocês, vou considerar com vocês as palavras de Jesus que estão registradas no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículos 43 ao 48. Aqui Jesus disse assim: preste bastante atenção nas palavras de Jesus, falada no Sermão do Monte, está registrada em Mateus, no capítulo 5, versículos 43 a 48. Jesus disse assim, olha aqui, ó: ouviste o que foi dito por Moisés: amarás o teu próximo e odiar o teu inimigo. Bom, isso aí era a lei de Moisés: amar o próximo, odiar o inimigo. Jesus continuou dizendo assim, ó: eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelo que vos persegue, para que vos torneis filho de vosso Pai, que está de vosso Pai celestial. Então veja, se você quiser ser filho de Deus, você tem que amar os vossos inimigos e orar pelos que vos perseguem. Preste atenção, é muito sério essas palavras de Jesus. Porque Ele, Deus, Ele faz nascer o sol sobre os bons e os maus, faz vir chuva sobre justos e justos. Agora, Jesus continua fazendo umas perguntas assim, ó: por quê? Se amardes apenas os que vos amam, que recompensas têm? Não fazem isso também os publicanos? Se saudares, se cumprimentares apenas os vossos irmãos, o que faz demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Então veja, meus irmãos, é muito séria. São muito sérias essas palavras de Jesus. Para ser filho do vosso Pai celestial, você tem que amar os inimigos e orar pelo que vos persegue. Agora, eu gostaria de bater um papinho aqui com o corpo governante das testemunhas de Jeová. E também com as testemunhas de Jeová que defendem o corpo governante. Viram as palavras de Jesus? Para ser filho do vosso Pai que está no céu, tem que amar os vossos inimigos e orar pelos que vos perseguem. Agora, corpo governante. E vocês, testemunhas de Jeová, que defendem o corpo governante. Vocês consideram os dissidentes, não só os dissidentes, mas as pessoas que são de outras religiões, como inimigos de Jeová. E vocês vocês vibram com a morte das pessoas que são de outras religiões, principalmente de nós, dissidentes, principalmente de nós, né? Deixa eu perguntar para vocês aqui, corpo governante, vocês dizem que são os únicos filhos de Deus. Os filhos de Deus são só os 144 mil, no qual vocês, corpo governante, faz parte deles. Vocês, diante dessas palavras agora, de Jesus, que filhos de Deus são as pessoas que amam os inimigos e ora pelas pessoas que perseguem eles, vocês se consideram filhos de Deus, corpo governante? Vocês são filhos de Deus? Odiar as pessoas como vocês odeiam, odiar os dissidentes, odiar as pessoas de outras religiões, obrigar as pessoas, obrigarem as testemunhas de Jeová, odiar até filhos, odiar até pai. Vocês, corpo governante,
Vocês se consideram filhos de Deus? Responda para mim, corpo governante. Se vocês se consideram filhos de Deus, então ou vocês não lêem a Bíblia, ou vocês não acreditam na Bíblia. Vocês não acreditam na Bíblia. Vocês acreditam que Deus faz uma revelação direta para vocês, o que não é verdade. Deus não revela nada para ninguém atualmente. O que Deus tem que revelar para nós atualmente está revelado na Bíblia, a palavra de Deus, a nossa revelação, a revelação divina para nós está na palavra de Deus. Deus não faz revelação direta para nós atualmente, não. Em Hebreus, no capítulo 1, versículos 1 e 2, ali diz que no passado Deus nos falou por meio dos profetas. Hoje Deus nos fala por meio de Jesus Cristo e da sua palavra, a Bíblia. Deus não fala conosco pessoalmente. Não, viu? Viu, corpo governante? Vocês deixam de ser charlatões, porque Deus não fala com vocês, tá bom? Então veja, se vocês acham que vocês são filhos de Deus, diante do que nós lemos aqui, não sou eu que estou julgando vocês, é a própria Bíblia que diz que você tem que amar o seu inimigo e orar pelo que vos persegue para ser considerado filho de Deus. Então, se vocês não fazem isso, vocês não são filhos de Deus. Se vocês torcem pela morte das pessoas que não são testemunhas de Jeová, vocês não são filhos de Deus. Se vocês torcem pela morte dos dissidentes, vocês não são filhos de Deus. Bom, aliás, até acho que pode ser. Depende do Deus, né? Porque tem muito tipo de Deus. Existe um Deus que a Bíblia fala dele em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, que eu até concordo que esse Deus seja o pai de vocês mesmo. Então, corpo governante, vocês são filhos de Deus, mas daquele Deus de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Que se vocês não conhecem esse texto, que vocês não conhecem a Bíblia, pede alguém para ler para vocês, tá? Vocês são Deus, vocês são filhos de Deus, do Deus de 2 Coríntios 4, 4. Isso que vocês são, corpo governante.